O som abafado do desastre ainda ecoava, a terra e as pedras rolando como um monstro faminto. Por um instante pareceu que o pesadelo estava acabando. As mãos dos socorristas, antes visíveis, sumiam por entre os escombros que se moviam, e um fio de luz, que prometia salvação, foi engolido pela escuridão. O mineiro, já sem forças, sentiu o chão sob seus pés ceder novamente, e o novo deslizamento o arrastou para mais fundo no coração da terra. Não houve grito, não houve tempo para pânico, apenas o baque surdo da terra que o cobria, de novo, por completo. Ele estava novamente soterrado. A ação foi imediata, mas não a dele. Foi a da própria montanha, que engoliu o resgate, a esperança e, por fim, a ele mesmo. O ar rarefeito se tornou ainda mais escasso, e o barulho de pedras caindo dominou tudo, um som infernal que parecia não ter fim. O mineiro sentiu o peso da terra sobre cada centímetro de seu corpo, a pressão aumentando, esmagando qualquer vislumbre de ar que ainda pudesse ter. O cheiro de poeira e metal enferrujado preenchia suas narinas, uma mistura de morte e minério que já conhecia bem. Mas, estranhamente, em meio ao pavor que deveria tomar conta de tudo, uma calma fria o invadiu. Não era aceitação, nem resignação, mas uma espécie de torpor, uma anestesia que o separava da realidade brutal. Seus olhos estavam abertos, mas a escuridão era absoluta, densa, sem um único ponto de luz. O silêncio que se seguiu ao último estrondo era ainda mais assustador do que o barulho. Um silêncio que parecia sugar toda a vida ao redor, deixando-o sozinho com seus pensamentos ou a ausência deles. A vida, por vezes, desafia a própria morte, e naquele instante, o mineiro era a personificação dessa frase. Um homem preso entre o desejo de viver e a certeza de que o fim estava próximo. A mente dele, antes em turbilhão, agora se aquietava. Tentou mover um dedo, mas nada respondeu. O corpo parecia um bloco único, imóvel, parte da própria terra que o prendia. Não havia dor aguda, apenas uma pressão constante e o frio úmido das pedras. O tempo perdeu o sentido. Minutos poderiam ser horas, horas poderiam ser dias. Tudo se misturava em uma massa cinzenta de nada. Ele não conseguia entender como havia chegado àquele ponto. Um minuto estava quase livre, o próximo estava mais fundo do que nunca. Era como se o destino estivesse brincando com ele, oferecendo uma vislumbre de liberdade para depois puxá-lo de volta para a escuridão. Pensou na Vila Mineira, na sua casa simples, no rosto da esposa. Será que ela saberia? Será que desistiriam dele? A imagem dos filhos, correndo e rindo, passou como um flash. Uma pontada de calor no frio que o envolvia. De repente um som, fraco, quase inaudível, mas ali, um gotejamento distante, uma gota d'água caindo em algum lugar na escuridão. Uma melodia solitária no silêncio opressor. Era a única companhia, um lembrete de que, em algum lugar, a vida ainda existia, mesmo que fosse apenas em uma gota d'água. A esperança que ele tentava segurar com as poucas forças que lhe restavam começava a se esvair junto com a consciência. O gotejamento continuava, implacável, marcando o tempo que ele não tinha mais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. A vida do mineiro, antes daquele dia fatídico, era a de um homem comum, um trabalhador incansável da Vila Mineira. Ele acordava antes do sol nascer, o cheiro de café fresco misturado ao de carvão impregnando o ar. Sua casa era simples, feita de madeira e com poucas janelas, mas era o seu refúgio, o lugar onde a esposa o esperava e os filhos dormiam, alheios aos perigos que o pai enfrentava diariamente. Desde muito jovem, o mineiro conhecia o subsolo. Seu pai e avô também extraíram o sustento da terra, uma herança de músculos e poeira. A Vila Mineira inteira vivia em função da mina.
As casas se aglomeravam perto da entrada. As ruas eram esburacadas e o cinza do carvão parecia cobrir tudo, desde as roupas estendidas no varal até o sorriso cansado dos homens que voltavam do turno. O dia a dia era uma rotina árdua. Descer centenas de metros em um elevador barulhento, sentir o ar denso e frio, o cheiro de rocha molhada e pólvora. Passar horas curvado, picareta em punho, ou operando máquinas que tremiam e faziam um barulho ensurdecedor. O suor escorria em rios, misturando-se à fuligem, transformando cada mineiro em uma sombra escura. As conversas eram poucas, sussurradas entre o barulho das ferramentas, sobre o jogo de futebol do fim de semana ou a comida que a esposa preparara. Eram pequenas alegrias que aliviavam o peso da escuridão. Mas os riscos eram constantes. Pequenos acidentes eram tão comuns quanto a poeira. Um desabamento menor aqui, um vazamento de gás ali. As notícias corriam rapidamente pela vila, causando um arrepio de medo em cada família. A pressão por produção era implacável. A empresa queria mais carvão, mais rápido, e as condições de segurança, que já não eram as melhores, eram frequentemente ignoradas em nome do lucro. Os mineiros reclamavam, claro, mas a necessidade de levar comida para casa era maior do que o medo de perder o emprego. A esposa vivia sob uma tensão constante. A cada turno que o mineiro descia, ela sentia um aperto no peito. As horas que ele passava lá embaixo eram uma eternidade. E o alívio vinha apenas quando ele cruzava a porta de casa, sujo, cansado, mas vivo. Ela tentava disfarçar a ansiedade, mantendo a casa arrumada e a comida pronta, mas os olhos dela revelavam o medo silencioso. Os filhos, ainda pequenos, não entendiam a gravidade do trabalho do pai, mas sentiam a preocupação da mãe, o silêncio que se instalava quando as sirenes da mina tocavam de forma diferente. O mineiro tentava manter a esperança por ele, pela esposa, pelos filhos. Ele sonhava com um futuro melhor, onde não precisaria descer àquele inferno de escuridão e perigo. Economizava cada centavo, imaginando um pequeno negócio, um pedaço de terra. Mas o peso da responsabilidade era imenso. As despesas eram muitas e o salário mal dava para o essencial. A cada dia, ele sentia que estava em uma corrida contra o tempo, contra a própria mina, que lentamente parecia querer roubar-lhe a vida. Ele via nos olhos dos outros mineiros a mesma exaustão, o mesmo medo, a mesma resignação. Era um ciclo vicioso, uma prisão de carvão e poeira da qual parecia impossível escapar. E agora, ele estava ali, novamente soterrado, com o som do gotejamento como única lembrança de um mundo que talvez nunca mais visse. 3 dias se passaram, ou talvez fossem 4, ele já não sabia. A consciência ia e vinha como uma maré em uma praia deserta. O mineiro sentiu a boca seca, a garganta arranhando, o corpo pesado e dolorido. A escuridão era sua única companheira, pontuada apenas pelo som monótono do gotejamento, que agora parecia um relógio contando seus últimos momentos. De repente, em meio à névoa da exaustão e da desidratação, uma imagem se formou. Não era um sonho, era real, vívido como a luz do sol. Ele viu a esposa, com o rosto marcado pela preocupação, mas com um sorriso gentil. Ela segurava um dos filhos pela mão, o outro estava no colo dela, ambos olhando para ele com olhos cheios de amor. Eles não falavam, mas a mensagem era clara. Não desista, pai, volte para casa. Aquela visão, mais real do que qualquer coisa que sentira nos últimos dias, acendeu uma chama dentro dele. Não era uma alucinação qualquer. Era um chamado. A imagem da família, da vila mineira, da vida que o esperava, foi um choque elétrico em seu corpo exausto. Ele não podia morrer ali. Não podia deixar a esposa e os filhos sozinhos. Com uma força que não sabia que possuía, tentou mover os braços. A dor era excruciante, mas a imagem da família era mais forte. Ele sentiu algo diferente, um ar mais fresco, uma leve brisa. E então,
um fio de luz. Tão tênue que quase não existia, mas estava lá, rompendo a escuridão absoluta. Era uma fresta, uma abertura minúscula entre as rochas. Um presente do destino ou da sorte. Aquele fio de luz, quase invisível, era sua salvação. Ele começou a se arrastar, centímetro por centímetro, em direção à luz. As mãos, já em carne viva de tentativas anteriores de se mover, agora cavavam com desespero. Ele usava as unhas, os dedos, qualquer parte do corpo que pudesse raspar a terra e as pedras soltas. Cada movimento era uma agonia, mas a visão da família o impulsionava. Ele imaginava o rosto de cada filho, o cheiro da comida da esposa, o calor da sua cama. Enquanto ele lutava lá dentro, os socorristas lá fora estavam à beira da desistência. 3 dias sem sinal, sem resposta. O cheiro de gás e a instabilidade do terreno tornavam a busca perigosa e aparentemente inútil. É improvável que haja sobreviventes, diziam os chefes de equipe com o coração pesado, mas um dos socorristas, mais jovem e com um instinto teimoso, insistia em fazer mais uma varredura. Ele ligou o microfone de escuta novamente, uma última vez, sem muita esperança. Foi então que ouviu. Um som fraco, quase imperceptível. Não era o gotejamento nem o vento. Era um arranhão suave, ritmado, vindo de muito fundo. Ele congelou, pedindo silêncio aos outros. "Tem alguém lá?", sussurrou, a voz embargada pela emoção. Eu ouvi. A equipe que já estava recolhendo os equipamentos parou. O som se repetiu, um pouco mais forte agora. Era um mineiro, cavando, arranhando cada pedaço de terra e pedra, impulsionado pela imagem da família, pelo fio de luz. Os socorristas retomaram as buscas com uma nova energia, uma esperança renovada. Eles sabiam que aquele som significava vida. Horas de trabalho frenético se seguiram. O mineiro, lá dentro, ouvia os sons de máquinas e vozes que se aproximavam. Ele não parou de cavar, mesmo quando a exaustão ameaçava engolir sua consciência novamente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um buraco se abriu. Uma mão, suja de terra, estendeu-se para ele. Ele foi puxado para fora, fraco, coberto de poeira e ferimentos, mas vivo. A luz do sol, depois de tantos dias de escuridão, era quase insuportável. Os olhos dos socorristas estavam marejados. Ele mal conseguia falar, mas um murmúrio saiu de seus lábios rachados. "Minha família." A recuperação foi longa e dolorosa, tanto física quanto emocional, mas a esposa, os filhos e a Vila Mineira estavam lá celebrando o milagre. O mineiro não voltou mais para a mina. Ele se tornou um símbolo, uma voz para os outros mineiros, lutando por melhores condições de trabalho, por segurança, para que nenhuma outra família passasse pelo que a dele passou. Ele nunca esqueceu a escuridão, mas a força da vida sempre encontra um caminho para a luz. A escuridão pode tentar nos engolir, mas a força da vida sempre encontra um caminho para a luz.